A OAS é uma associação cultural que, de facto, que foi criada já há cerca de quase 10 anos, não? 2012. E parte também já de uma relação que existia entre um conjunto de indivíduos, de colegas de trabalho, e entendemos que era importante formalizarmos um pouco também o nosso processo de trabalho como coletivo, e então formámos uma associação em 2012. E desde então, há 3 anos para cá, que sediámos a nossa estrutura e formalizámos um pouco mais o nosso projeto em si, estruturámos mais o nosso projeto e tomámos lugar então nas Caldas da Rainha, numa aldeia de São Gregório. E este coletivo, que está também a ganhar um bocadinho mais de solidez e mais estrutura neste momento, e o Invasor é um bocadinho esta demonstração, e o nosso projeto também se interessa um pouco nestas dimensões mais amplas da investigação, da criação artística, da programação, da formação e da edição. Pronto. Normalmente estes projetos são sempre projetos que funcionam com uma constelação de artistas e técnicos, portanto são eminentemente coletivos. E, por exemplo, o projeto iHeight, que era um projeto de dança e música e escultura, foi um dos primeiros projetos a ter lugar, esse na área da criação. Tínhamos o projeto Parque, que era um projeto anterior, também era um projeto coletivo, também esteve na gênese deste coletivo ou desta associação. Depois, mais tarde, por exemplo, na área da programação, que foi o ECOS, que era um projeto de programação em torno da relação entre som e lugar. Na realidade, era um projeto em que nós tentámos mapear, de algum modo, quem é que naquela altura, 2013, 2012, ou seja, ter um pouco noção de quem é que em Portugal, e mesmo as redes que estabeleciam internacionais, quem é que estava a trabalhar especificamente sobre esta questão da relação do som com o espaço e com o lugar, e portanto fizemos um trinal de arquitetura de Lisboa com eles, estávamos lá sediados e montamos então este programa. O Invasor Abstrato surgiu, foi um projeto que teve início no ano passado, final de 2019, portanto, foi uma espécie de desafio lançado aos membros do coletivo que estão mais próximos, ou seja, que são membros efetivos do próprio coletivo, e no fundo é um novo espaço de criação conjunta, ou seja, nós temos estado a trabalhar e temos muito interesse, temos estado a trabalhar tanto do ponto de vista da criação como do ponto de vista da investigação, em tudo aquilo que são práticas artísticas ou práticas poéticas em torno da ideia de território, e do modo como este conceito, no fundo, é um conceito que pode ser operativo tanto numa dimensão geográfica como numa dimensão afetiva. Portanto, e para nós ele tem sido uma espécie de motor, não é, do desenvolvimento de vários projetos criativos. Pronto. E é um pouco nesse âmbito que este projeto do Invasor Abstrato surge. Isto é uma espécie de um conjunto de artistas, um conjunto de peças que tem este caráter nómada e que se vai deslocando no espaço, vai ocupando provisoriamente determinados espaços, vai propondo leituras sobre aqueles territórios que vai ocupando e vai sempre imaginando uma espécie de viagem entre aquilo que é o nosso, centro criativo, como nós falamos tanto a aldeia de São Gregório, aquele território, aquela paisagem, os nossos olhares sobre aquelas paisagens, as nossas perspectivas, e o modo como fazemos essa viagem até cada um destes sítios. Portanto, o que temos aqui é um pouco é uma nova iteração desse movimento, não é? Nesse sentido, nós vemos isto como uma instalação, não é? Uma única instalação. Pronto. E isso, na realidade, só é possível, não é? Quando pronto, e isto é uma disciplina quase uma disciplina de nomadismo, não é? E de exercício desta porosidade e de exercício da alteração dos limites entre aquilo que pertence a um, pertence ao outro, não é? Portanto, e é isso que nos interessa na realidade, que seja concretizado no próprio espaço. Há um conjunto de peças que estão na base disto, não é? Seja, por exemplo,
o trabalho da Matilde, que ela não pôde vir, não é? Mas que é um trabalho que decorre da sua vida em Belfast, não é? De um projeto que ela desenvolve em Belfast, sejam outras particularidades de cada um dos projetos. Portanto, há um conjunto alargado de peças, mas que aqui são lidas, e isso é importante. Há um conjunto, vá lá, e nós nomeamos na entrada 10 títulos diferentes, não é? Mas que eu acho que o espectador e o público vai entender isto como um único espaço. Não é? E é isso, portanto, uma única instalação, e é nesse sentido que este projeto ganha este nome de invasor abstrato e que deve, o mais possível, não é? Ser entendido enquanto tal, enquanto uma instalação coletiva. A Medusa Unit é uma versão em ensemble deste solo para violoncelo, eletrónica e objetos ressonantes, estruturas ressonantes, que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos 5 anos, e que nos últimos, há um ano e meio, estendi, ou seja, alarguei aquilo que eram os conceitos ou as ideias base desse projeto a um ensemble que tem tido também dentro dele, ou seja, tem uma formação base, com a Angélica Salvi na harpa, o Iautemba no trompete, Violeta Azevedo na flauta, o João Almeida no trompete também, o Nuno Mourão na percussão e teclados, o Álvaro Rosso no contrabaixo, eu no violoncelo. Junta-se aqui para este concerto aqui no Generation a Eleonor Picas na harpa. Esta Medusa Unit propõe, portanto, há um conjunto de peças que de algum modo são peças que são escritas para interpelar os espaços de apresentação e a arquitetura desses espaços. Portanto, a condição espacial dessa própria apresentação é posta é colocada dentro da própria natureza do projeto. Pronto. No que diz respeito às performances, estamos aqui na sala onde vai decorrer, no fundo, a performance da ativação deste projeto meu em conjunto com o Pedro Tropa, que tem um título genérico de Chuva. Eu andei a tentar fazer umas gravações falsas de chuva e, na verdade, foi surgindo esta ideia de replicar um bocadinho a ideia da chuva naqueles pequenos segmentos de canas. Eu e o Pedro vamos estar a manipular essas canas ou esses segmentos de cana e a compô-los no espaço em cima por cima deste objeto, que é uma espécie de um tampo grande amplificado. E depois o Nuno Torres, o Nuno Mourão e a Rita vão fazer o mesmo tipo de procedimento, mas noutras zonas do espaço, e, portanto, vai-se criar aqui uma espécie de uma atmosfera destes pequenos impactos dos segmentos de cana no pavimento ou nesta plataforma amplificada e processada eletronicamente. Esta ação em particular tem uma relação muito forte e muito direta, na realidade, com a instalação que que eu e o Pedro desenhámos para o pátio interior aqui do Generation. Fizemos uma gravação do som, portanto, daquilo que eles fazem enquanto performers sobre aquela peça, e depois, enfim, fez uma mistura e no fundo o que fizemos foi, pensámos em fazer um sistema de difusão multicanal. Neste caso são 8 canais, cada um com 2 destes pequenos altifalantes que estão aqui distribuídos nas floreiras de metal. E no fundo foi aproveitar um bocadinho a capacidade ressonante das floreiras para criar aqui uma espécie, no fundo, como se fosse um grande altifalante, não é? Digamos, com especialização. Esse ambiente, não é? Esse ambiente sonoro multicanal que vai estar a ocupar o espaço, o espaço aéreo daquele pátio, foi o motor para a proposta do Nuno Mourão, que é um solo de percussão que ele irá realizar também enquanto uma destas performances, naquele espaço, utilizando esta espécie de paisagem sonora criada, esta atmosfera criada pela minha instalação e do Pedro, e que vai estar presente na instalação à custa de
de uma captação binaural naquela zona do pátio e que vai permitir ao espectador poder aceder a esse solo, vá lá, indiferido.
Spectrum surge há uns anos com uma ideia de dar um pouco de continuidade, ou pelo menos fazer uma referência aqui a uma peça do John Cage, que era o Imaginary Landscape, uma peça para 12 rádios e 24 performances, e foi através com essa referência que comecei a pensar um bocadinho sobre esta ideia da rádio. Uma coisa que eu também já estava ligado há uns anos, que era a rádio, e comecei a pensar um bocadinho nisso. Portanto, Spectrum, no fundo, é uma peça que tem um conjunto de rádios que são ativados do ponto de vista robótico, são robotizados e que vão escutando, ao fim e ao cabo, o espectro de FM do contexto onde eles se inserem. Okay? Portanto, vamos estar aqui um bocadinho a escutar o ruído FM ou este ambiente FM que está aqui à volta da Generation na cidade de Braga. E a instalação é aqui um desafio que no fundo, novo, não é? Que se colocou, que introduz aqui um outro elemento que é a síntese, digamos, ou a parte de sintetizar um pouco este som que está a ser difundido pelos rádios, ou que os rádios estão a captar este espectro eletromagnético e estas frequências de FM que eles estão a captar. No fundo, a performance vai ser uma experiência de sintetizar esse som em tempo real. Portanto, há um espaço também de escuta desse elemento, no fundo, uma transformação deste elemento sonoro por via da minha mão ou por via de outro processamento de síntese que vai dar outro imaginário sonoro à própria peça.
Na exposição, a ideia das canas estende-se para as fotografias. Eu estou a mostrar um conjunto de 6 imagens feitas em São Gregório, portanto, nos arredores ali, na zona, nos campos e nos pomares à volta da Osso, do edifício da Osso, que é uma zona muito agrícola. E na altura, na primeira reunião de trabalho que nós fizemos lá, era o fim da colheita das maçãs. E daí as maçãs tombadas, que é um conjunto de 6 imagens sobre esse momento momento agrícola, se calhar. Há um pequeno desenho, ou um duplo desenho, numa das salas, que é um desenho diagrama que eu fiz e escrevi a pensar depois, conhecendo mais ou menos os trabalhos e as várias peças que constituem a exposição. Eu fiz uma espécie de diagrama poético e imaginado de vários elementos, desde do filme, da manufatura do papel da Rita, aos rádios do Nuno Torres, bom, e a tudo o resto. Eu tenho trabalhado, não é, com o papel, como estava a dizer, e com a polpa. Na realidade, neste momento temos lá em São Gregório, nas oficinas, uma pequena parte dedicada, ou melhor, onde eu posso trabalhar o papel e posso, na realidade, trabalhar em dimensões maiores do que onde normalmente trabalho, não é? No ateliê mais pequeno. Esta ideia de poder usar o papel não só como suporte, mas quase também transformá-lo como objetos, também com estas pequenas paisagens suspensas, não é? Ligadas entre a outra. Na realidade, quando comecei a trabalhar com este papel que não é de algodão, este papel cartão, a ideia era fazer suportes para depois trabalhar com polpa por cima. No fundo, estar cada vez mais a trabalhar só mesmo com polpa de papel, não é? Mas, na realidade, quando comecei a olhar para isto e quando comecei a vê-los a secar, pensei que eles já eram, em si, já eram uns objetos, desenhos, como eu lhes costumo chamar, não é? Não é bem uma escultura, mas também não é bem só um desenho. Portanto, está aqui neste limbo entre estas duas áreas, não é? E na realidade, ao fazê-los, não é? Eu uso umas redes por baixo em que vou manuseando para criar estes volumes. Quando os terminei, pensei, não, estes desenhos, estes objetos, estes desenhos são em si já uma coisa. Até foi engraçado porque ao deixá-los secar, eles próprios iam se movimentando. E na realidade acho que se podem continuar a movimentar até estarem completamente secos. E não me interessou para já usá-los só como um suporte, eles já eram em si um trabalho. Não quer dizer que para aqui para a frente, não é? Eu acho que esta exploração, pronto, esta prática de ateliê vai eu gosto de ir continuando as coisas, não é? Elas não acabam aqui, não é? Não é, ok, fiz isto e agora vou trabalhar desta maneira, não é? Aqui no pátio temos a outra parte, digamos, da instalação da chuva, do Ricardo Jacinto e do Pedro Tropa. Essa peça sonora, portanto, vai estar aqui ativada a partir de um software que faz, no fundo, uma espécie de, a partir digamos, de uma mesma fonte, faz uma espécie de regeneração desse material, portanto, não é propriamente uma coisa que está em loop, é material que está permanentemente a ser reproduzido com velocidades diferentes, também com especializações diferentes, portanto, vai a vários pontos das 4 paredes aqui do pátio. E depois, a peça aqui de percussão, o solo, no fundo, o que faz é dialogar com essa instalação, com o que está a acontecer aqui.
E depois, enfim, uma vez que isto digamos, um dispositivo que é só utilizado agora na performance, na inauguração da exposição, o que acontece é que fizemos também uma gravação binaural, ou seja, eu fiz o solo aqui, cerca de 10 minutos, e tivemos aqui uma pessoa com os microfones binaurais colocados, portanto, virado de costas para o kit de percussão. E depois o que vamos ter é, simultaneamente com a ativação aqui da chuva, temos a gravação desse solo que está também, portanto, simultaneamente, ou seja, quem entra no pátio ouve a instalação e depois, tendo os fones e colocando aqui, ligando-os aqui no plinto, consegue ouvir o solo, portanto vai estar o solo esse sim em loop, portanto só uma gravação específica, mas que no fundo faz o diálogo com o resto da instalação aqui. Este solo de percussão, portanto, é um projeto que já tem algum tempo. Recentemente, portanto, com o facto de pertencer também ao coletivo ao osso, houve aqui alguns desenvolvimentos, portanto, este pórtico que temos aqui com estes gongos suspensos, portanto, cria aqui digamos, digamos, um nível de sons, não é? Portanto, antes comecei pelas peles, e no fundo é um projeto, portanto, eu sou baterista, enfim, percussionista, mas tenho vindo a desenvolver este solo um bocadinho com uma lógica um bocadinho diferente daquilo que é o meu trabalho habitualmente como acompanhador, digamos assim, de outros projetos, seja na música improvisada ou coisas mais experimentais. Penso que Braga é uma das capitais, um dos distritos com mais grupos de percussão, portanto isso é bastante interessante, esse lado da tradição musical e de ter muita gente a trabalhar com instrumentos destes.